Boa noite, irmãs e irmãos. Mais uma vez, uma edição do nosso programa, Conhecendo a Bíblia, e aproveitando da presença do meu querido irmão, Padre Jamarri, no assunto de Paulo, hoje sobre deixar o suspense, ele mesmo vai dizer qual vai ser o tema, tá bom? E como sempre a gente começa com as máscaras e depois a gente retira. Aqui está também o álcool. Onde é que está o álcool? Deixa ele bem visível, né? Vai ficar por aqui, bem no meio, para que a gente veja sempre e se lembre do álcool, né? Agora vamos passar aqui para João Pedro, que vai começar com a oração inicial. Boa noite. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje vamos estudar especialmente, não é um tema, o corpo de Cristo e a caridade, que são muito ligados. Então, cuidado, porque eu vou pedir uma coisa. O texto vai passar versículo por versículo, porque não vamos falar de uma ideia sobre o corpo de Cristo, nem sobre uma ideia da caridade. Vai ver concretamente o texto que diz o texto. Então, você pode ler comigo cada versículo. Boa noite a todos. Prazer conhecê-los. Meu nome é João Pedro, aqui com Netinho, Vanderlan. E é um prazer aqui estar com vocês. Iniciar agora a oração. Vamos lá. Senhor Deus, estamos vivendo um momento turbulento. E em meio à crise, em meio ao caos, o que não resta mesmo é o conhecimento. Como diz um pernambucano, que eu não recordo o nome, ele fala que a educação, ele não liberta. O que liberta são as pessoas, e as pessoas são quem transformam o mundo. Então, o que nos resta na pandemia é nós nos apegar a Deus, nos apegar ao conhecimento, para Ele nos libertar. E assim, claro, sempre buscar o amor ao próximo em prol de um bem maior. Amém. Vai. Vamos começar pela caridade. Bom, há um princípio de Paulo sempre entre vocês. Eu não quis saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. 1 Coríntios 2,2. Esta imagem simbólica é a imagem da caridade. Vamos continuar. E logo, não é possível falar da caridade sem falar do corpo de Cristo. Vamos começar com o corpo de Cristo. Primeira coisa, tem que descobrir que a expressão corpo de Cristo não é somente, por exemplo, a comunhão, ou comungar com o corpo de Cristo, ou somos o corpo de Cristo. Não, é mais complicado, vai. Porque em grego, tem uma palavra que usa Paulo em todas as cartas, é a palavra soma. Soma. E soma quer dizer corpo, mas cuidado, tem sentido. Por exemplo, no início, o primeiro sentido é o cadáver. Um cadáver animado será o animal e o homem. Depois será o corpo de Cristo, será o corpo vai ter o sentido social, um corpo social, o Estado, não sei o quê, e também continua. E também o corpo ideal, o corpo glorificado, por exemplo. E se usa também, sabe que, por exemplo, em grego, a palavra soma, corpo, significa universo. É importante, porque se usa para o universo. Se usa para falar do Estado, também de um grupo social, etc. E por isso, justamente, olha bem, para nós, não é somente a Eucaristia, ou, pelo contrário, talvez a Eucaristia é tudo isso. Bom, primeira imagem, é o corpo de Cristo que conhecemos, Cristo de Jesus vivo. Segunda, que conhecemos muito bem também, é o corpo de Jesus crucificado. Bom, o corpo ressuscitado e glorificado depois da
também, menos conhecido, o novo Adão, é o corpo do novo Adão, em Coríntios. Quer dizer, é o corpo da nova humanidade, considerada como um corpo em geral. Depois tem também, que conhecemos, o corpo da igreja. A igreja como o corpo de Cristo. Bom, e tem uma encíclica que se chamava Corpus Mysticus, de Pio XII. Bom, e outra coisa, é o mundo futuro, reunido, criado de novo, em Cristo. A carta aos Colossenses, que fala do corpo de Cristo de um jeito novo, no sentido que será o corpo total, final. Então, quando vamos comungar, vamos fazer a ligação entre tudo isso? Eu comungo, basta? Não. Quando eu comungo, sou ligado, justamente, a Jesus mesmo. Né? Sou ligado também a Jesus crucificado. Sou ligado também a Jesus ressuscitado e glorificado. E faço parte também da nova humanidade. Então, quando comunga, quer dizer que estou ligado à humanidade. Não é eu comungo. Não, comungo com a igreja, comungo com a humanidade. É importante. E também, justamente, isso é a igreja. E a igreja também, eu faço parte da igreja, da comunhão. E depois, também estou construindo o mundo futuro. Está vendo? Todas essas dimensões, hein? Bom, está bom? Está claro? Vamos continuar. A imagem bonita, porque tem muitas caras dentro do corpo de Cristo. Pode ver? Bom, vou começar. Tem que ler comigo, não esquecer. Bom. Porque assim como o corpo, sendo um só, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Bom, vamos continuar. Um só corpo. Pois, num só Espírito, todos nós fomos batizados para sermos a todos e todos, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, bebemos do mesmo Espírito e somos unidos pelo batismo. Bom, porque o corpo não é um só membro, mas muitos. É importante isso, Muitos, nós todos. Se o pé disse, porque não sou mão, não sou do corpo, não, por isso deixa de ser do corpo. Depois. E se o olhar, Aurélia disse, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Continua. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Bom, porém, Deus dispôs os membros do corpo, cada um deles como quis. Se lembrar disso. Não sou eu que vou decidir se uma pessoa, não pode decidir também não, se uma pessoa faz parte ou não do corpo de Cristo. Porque é Ele que decide. A diversidade do corpo de Cristo depende do que Deus quer. Ele que escolhe. Porque esse homem não é bom. Não. Não posso decidir, é Deus que escolhe. E na grande diversidade, sabe que na Bíblia a diversidade é o princípio primeiro. A Torre de Babel, por exemplo, quer dizer uma só língua, e Deus multiplicou as línguas. Em Pentecostes falaram em muitas línguas. E pelo contrário, cuidado, é importante isso. Quando se trata da união, como dizer, uma unidade sem diversidade é o pecado.
Justamente. Existe, é a ditadura. Todos devem pensar do mesmo jeito. Bom. Alors, resumo. Aí. Por um só Espírito, todos somos batizados para sermos, e todos, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, bebemos no mesmo Espírito. Porque o corpo não é só membro, mas muitos. Tem que se lembrar sempre disso. Nossa união é pelo Espírito. Mas não é porque não temos o mesmo pensamento, não. Não. Somos unidos pelo Espírito. Você pensa de um jeito, você pensa do outro, não importa. Mas a união é pelo Espírito. E não posso pensar qualquer coisa, uma besteira, não. Bom, continuamos. Estou repetindo as frases principais. Porém, Deus dispôs os membros do corpo, cada um deles, como quis. Como quis, se lembrar sempre disso. Quem faz parte do corpo de Cristo? É Deus que escolhe, não depende de nós. O corpo do Cristo não é fechado, mas sempre aberto a quem Deus chama. E você sabe que quando é uma missa, não pode fechar as portas com a chave. Nunca na igreja. Isso deve ser, mesmo se tem que fechar porque tem vento, não sei o quê, mas todo pode entrar. Todo pode entrar durante a missa, todos. Bom, com a pandemia é um problema, mas é o princípio que a igreja está sempre aberta. Tá bom? Continuamos. Vamos ver a segunda parte agora. Continua. Bom. E justamente, a segunda parte desta fábula do corpo de Cristo é a solidariedade entre os membros. Sim, porque se cada um quer pensar como ele quer e fazer o que ele quer, é bagunça. Tem que ser solidário. Vamos. Se o todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Continua. Acontece, portanto, que os membros são muitos, mas um só corpo, mas um só é o corpo. Continua. E o olho não pode dizer, esta vez é diferente, dizer à mão, não precisa de ti. Nem tampouco a cabeça ao pé dizer, não necessito de vós. Assim, há mais os membros do corpo que mais fracos não parecem. São necessários, mesmo esses membros são necessários, todos. Os que parecem mais vis, nós os cercamos de maior honra. E os que temos por indecentes, tratamos-les com maior decência. Continua? Bom. Isso é importante, tem que repetir, porque é o princípio da união na igreja. É o princípio da união na igreja. Vou repetir. Os que parecem mais vis, nós os cercamos de maior honra, os que temos por indecentes. Tratamos-los com maior decência. E o passo que os que decentes não necessitam disso. Mas, ora, escutar, isso é importante. Ora, Deus dispôs o corpo, dando maior decência aos que dela carecem. É importante, é? É o pobre que vai fazer a união da igreja. O fraco, aquele que está quase fora, é ele que primeiro, e por ele vai ter a união. E justamente a fim de que não houvesse divisões no corpo.
Se o pobre, o lascado, não é o primeiro, vai ter divisões. Uma vez, na paróquia onde estava, em João Pessoa, eu perguntei à comunidade, a Legião de Maria, o pobre primeiro? Sim. Todos os grupos. É primeiro? Sim. É primeiro? Sim. Então, somos unidos. Cada grupo deve ter o mais pobre, o mais fraco, em primeiro lugar, e o primeiro. Será que é assim? Mas tem que ir nesse sentido. Bom, vamos continuar. Está claro? A fim de que não houvesse divisões no corpo, antes todos os membros se preocupassem por igual um com os outros. Dessa sorte que um só membro padece. Todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, cuidado, como dizer? Se um membro é honrado, todos? Não. Está errado, não são honrados. Mas se alegram com eles, é diferente. É justamente em alusão ao Cristo crucificado, glorificado. Ele foi honrado, mas todos os membros não são honrados logo e se alegram. Bom. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cuidado, e cada um, como parte é membro. Muitas vezes esquecemos a segunda parte, somos o corpo de Cristo. Cada um, por sua parte, é membro. Por sua parte. É importante na comunidade, não? Que cada um tem um papel, que seja bem, e que tem um lugar muito importante, e principalmente o mais pobre. Bom, resumo. Bom, ora, Deus dispôs o corpo dando maior decência aos que dela careciam, a fim de que não houvesse divisões no corpo, antes todos os membros se preocupassem por igual uns com os outros. Outra frase importante. Estou repetindo as frases importantes. Então, a unidade do corpo depende do serviço do mais fraco. Porque Cristo se tornou o mais fraco na cruz. Está certo? Importantíssimo, não é? O primeiro princípio da nossa fé. Se não tem esse princípio, não tem fé em Jesus Cristo, não. Não. Continua. Já a última vez, dei este quadro. Bom, principalmente, tem que olhar aquele de direita. A comunidade cristã é diferente da sociedade. Por quê? Os ricos, os poderosos, faz parte do corpo, sem problema. Mas melhor é a loucura, o que não é muito bom. É loucura mesmo, que mais perto de Cristo. Bom. E o que é nada, que não é, se lembra? O que é vis desse mundo é desprezável. É o centro, porque o centro justamente é a cruz, é o Cristo que foi nada na cruz. É a estrutura da igreja, normalmente. E também a estrutura que vamos propor ao mundo. É mais difícil. Porque muitas vezes são mais ricos que governam, que têm todos os poderes. Bom, vamos continuar. Consequência, vai terminar com as consequências para a comunidade desta época. Há uns Deus constituídos na igreja. Primeiro, apóstolos. Tem os apóstolos. Bom. Depois tem os profetas. Depois, terceiro, doutores. E depois tem uma multidão. Depois, o poder dos milagres, a graça de cura e a assistência de governo, de falar em línguas estranhas. Ponto, 3 pontos. Paulo não terminou. Para dizer que todos têm um papel. Mas está certo que tem
que são primeiro apóstolos, profetas e doutores. Por quê? Bom, apóstolo entendemos. Nosso Papa é um apóstolo, nosso bispo é um apóstolo. Somos apóstolos para a Crisma, não? Bom, mas na comunidade que dirigia os profetas e, sobretudo, também as mulheres, que chamavam profetessa. As mulheres. Continua igual. E depois o doutor. Bom, o doutor, por exemplo, eu estou fazendo doutor hoje. Bom, tá bom? Bom. Ele diz, se todos os apóstolos, todos os doutores, têm todos o poder de fazer milagre. Continua. Têm todos os dons de curar doença. Fala todos em línguas. Bom, continua. Todos interpreta. Bom, aspirai aos melhores dons. Está bom? E justamente, vamos ver, continua. É justamente, vamos falar da caridade. Os dons são carisma. Tem que ter carisma de tocar música, não? Tem outro que de pregar. Tem outro que tem dom, não sei, de dar a comunhão, não? Tem outro que estão na porta fazendo a inscrição daquele que entra, não? E assim por diante. Tem secretário, tem gente que estão fazendo a colheita, contada. Bom, mas isso são os dons. Recebemos dons. Chama carisma também. Bom, mas cuidado que a caridade não é um dom. Justamente. É um caminho em cada dom. Só por exemplo, pregador deve pregar com a caridade. Estou contando o dinheiro com a caridade. Estou tocando música com a caridade e assim por diante. Está entendendo? Porque a caridade é nosso jeito de responder ao dom de Deus. Tá bom? Continuamos. Continua. Então vamos ver a seguida, que você conhece muito bem, é o texto sobre a caridade. Mas vamos olhar um pouco mais perto. A caridade não é dom, mas é um caminho. Bom, e começa desse jeito. Hein? E ainda quero mostrar um caminho melhor, diz São Paulo. Acima de tudo, a caridade. Se falar as línguas dos homens e dos anjos, é complicado de explicar, mas tem gente que tem um dom de falar, um pouco também. O Padre Paulo também, espero. Bom, se não tiver a caridade, é muito bom escutar. Somos como bronze que soa, ou timpano que retina. Continua. Se possuir o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência e alcançar tanta fé que chegue a transportar montanhas. Mas se não tiver a caridade, nada sou. Pode ser um bom pregador, hein? Mas se não tem caridade, não. Nada. E se repartir toda a minha fortuna, já pensou? Toda a minha fortuna. E entregar meu corpo ao fogo, mas não tiver a caridade, nada disso me aproveita. Mesmo dando meu corpo. É estranho, hein? Continua. É importantíssimo. Então vamos ver de perto. Ele vai dizer o que é a caridade. Então, cuidado com atenção, porque é muito importante. A caridade é paciente. A caridade é prestativa. Continua. Não é invejosa, não se ostenta, a caridade não é orgulhosa, nada faz de inconveniente. Não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor,
Não se alegra com a injustiça. Continua. Mas se compraz com a verdade. Todo desculpa, todo crê, todo espera, todo suporta. Depois? Bom, vamos contar. Positivo. A caridade é paciente. 1. A caridade é prestativa. 2. Está certo? Vamos continuar. Positivo. Se compraz na verdade. Todo desculpa. Todo crê. Todo espera. Todo suporta. 7 mais 1. Sabe que para os judeus, na Bíblia, os números são muito importantes. 7 é a totalidade. Bom, e 7 mais 1 é a perfeição. 8 quer dizer que é a perfeição. Bom, mas depois, cuidado, que tem coisa ruim, e são 7 também. É a totalidade do que é ruim. Por exemplo, a caridade é orgulhosa. Não, perdão. Tá bom. Se a caridade é orgulhosa, a caridade justamente procura sobre o próprio interesse. Rouba também. Não se irrita, mas guarda rancor. Sobretudo, não guarda rancor é negativa. Não se alegra com a injustiça. 7. 7, dizer que 7 que pode cair fora da caridade. 8, já fizemos, é a perfeição. Mas vou mostrar uma coisa interessante. Continua. Devagar, é importante fazer devagar. Bom, ele desculpa tudo. Em grego, continua. Desculpa, devo usar a palavra grega. É estraguei. Sabe o que é estraguei? É colocar um teto. Quando vou usar a palavra todo desculpa, não pensa que é colocar um teto. Mas Paulo, na cabeça dele, quer dizer colocar um teto sobre o amigo, sobre a pessoa, para proteger. Continuamos. Então, vou colocar o teto, né? Já tem um teto. Bom, vamos continuar. Ela suporta tudo. É justamente em grego também é uma palavra diferente, vai? É upomene. Sabe o que quer dizer upomene? Continua. Ela dá fundações. É impossível pensar em português, porque não tem esta imagem na cabeça, não é? Mas Paulo tem. Então, vamos ver. Jesus Cristo crucificado e a casa está construída. E nesta casa tem a fé, a esperança. A caridade dá a casa, a fé e a esperança. Está certo? Bom, é um pouco complicado, mas é muito importante porque depois Paulo vai falar da caridade que constrói. A caridade constrói, muitas vezes, a caridade constrói. Então, nosso jeito de viver a caridade é construir a comunidade e também construir o mundo. Também construir uma pessoa. Em lugar de Mangadela, por exemplo, vou fazer de um jeito que ela seja mais construída. E isso é importante porque, quando tem esse contexto, a fé, a esperança pode crescer. Tá bom? Continuamos. A caridade nunca acabará. As profecias, a ciência, tudo, as línguas, tudo que tem. Bom, cessarão, a ciência terminará. Eu sou muito inteligente. Depois vai terminar. Conheço muitas línguas, terminar. Conheço a Bíblia, terminar. Bom, e depois? Pois nosso conhecimento é imperfeito e assim também a profecia. Toda nossa ciência é imperfeita. Continua? Mas quando chegar à consumação,
desaparecerá o imperfeito. Por quê? Vamos continuar. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando cheguei a ser homem, ou mulher também, deixei as coisas de criança, agora inúteis. No presente, vemos por um espelho e obscuramente. Então, uma pessoa me ajudou a entender esta frase. Uma pessoa que vive, que talvez alguns conhecem, não sei, Leida Diniz, não conheço, mas o irmão dela, ele também foi em João Pessoa. Bom. E foi uma entrevista e perguntei a ela, diga, o que é Jesus para você? Sabe o que ela respondeu? É um espelho. Como um espelho? Sim. Olha no espelho, ele aparece e me dá outra imagem, uma outra imagem para mim. Olhando Jesus, modifica minha imagem. Bom, é difícil, muita gente está procurando o que quer dizer, mas esta mulher me ajudou. Olhar Jesus, modifica minha imagem. Olhar. Bom. Depois, no presente conheço só em parte. Então conhecerei como sou conhecido. Como sou conhecido. Porque quem conhece? Quem me conhece? Só Deus que me conhece realmente. Eu não me conheço mesmo. Vamos continuar. No presente permanecem essas três: fé, esperança e caridade. Delas, porém, a mais excelente é a caridade. Continua. Bom. Sabe que depois da morte, a esperança acabou. Porque estarei com Deus. O que é esperar? O que é? A fé não precisa, porque vou encontrar frente a frente. Não. A só coisa que fica é o amor, a caridade. E a caridade que é justamente sinal da eternidade. Está claro? Bom, em seguida. Alors, vamos fazer uma pequena parada. Tem pergunta, não? Tem perguntas agora? Vou perguntar agora. Tem um determinado momento que o senhor colocou que, no caso, dependia dos mais fracos e não dos mais fortes. Como? Se puder voltar um pouquinho, tu pode voltar, por favor? Volta. Pode voltar. O quê? A caridade mesmo? É, a caridade. Bom, e aí? Pronto, eu não entendi esse ponto de vista porque, nesse aspecto, a gente vive uma sociedade, por exemplo, um exemplo básico, a gente é o segundo país mais desigual do mundo, ou seja, só perde para o Catar, que é um país, que é uma ilhazinha, que é uma ditadura que um rapaz criou para fazer o que quer, basicamente. Ou seja, a gente é o país mais desigual depois do Catar. Nesse aspecto, eu quero explicar para o senhor, o Brasil começou a crescer, a se desenvolver. Porém, finalizando, a elite brasileira nunca quis, por exemplo, que as pessoas tivessem acesso à leitura. Por exemplo, Paulo Freire, ele foi um cara fundamental para alfabetizar as pessoas, porque só quem podia votar é quem soubesse ler, entendeu? Aí, nesse aspecto, a elite não queria que as pessoas soubessem ler para não ter que votar. E, nesse caso, eu não entendi, quem está atrapalhando a caridade seria os poderosos, está me entendendo? É isso que eu não entendi, porque os fracos, eles que são os pilares da caridade, o pilar não seria o mais forte? Mais poderoso, mais forte, só na comunidade. Mas, cada vez, se ir no centro, o mais importante, não são os poderosos, não são que têm dinheiro, não são os mais inteligentes, não são os mais fortes, não. São os mais fracos. Mas eles não são o que mais necessitam, nesse caso? Não são agitados, não. Deve servir os pobres. Justamente uma vez foi uma pregação numa igreja onde tinha muitos ricos. E muitas vezes eu disse, muitas vezes
a igreja vai pedir dinheiro para ajudar. Mas não é o papel de vocês. É bom fazer, mas não é papel. Seu papel de cristãos ricos é de falar com os ricos para que se convertem. Então, o rico tem um papel importante, mas a partir do mais pobre, sempre a partir do mais pobre, do lascado. Então, eu conheço muitos ricos também que estão ao serviço dos pobres. Esse é o testemunho deles. E os mais pobres? É importante viver a solidariedade para mostrar justamente o que é o amor e o que é a comunidade cristã. O mais pobre deve viver a caridade entre eles, em primeiro lugar, e o mais rico servir os mais pobres. E, sobretudo, anunciar à sociedade que tem que mudar. Tá bom? Ok? Claro? Ok, muito obrigado. Bom. Outra pergunta? Nós iniciamos a leitura do texto com a questão do corpo de Cristo, né? E todos nós somos corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte deste corpo. Aí eu me lembro que tem um canto assim de comunhão que diz assim: só tem lugar nesta mesa para quem ama e pede perdão. Só comunga desta ceia quem comunga na vida do irmão. Só comunga desta ceia quem comunga na vida do irmão. Muito bem. Então, a importância da comunhão. A gente só pode comungar o corpo de Cristo se eu comungar na vida do irmão. É como também tem, porque a nossa missa não é somente no momento que a gente está participando. Nós temos que levar essa missa para fora, para aquele irmão que necessita. Às vezes a caridade não é só o alimento, mas às vezes uma palavra, né? O ouvir. Às vezes as pessoas não querem nem comer, não pedem nem a comida, mas quer parar a gente na rua. Digo que por mim, por conta da missão como legionário, as pessoas param para conversar, né? E eu fico conversando, a família até fica reclamando, porque eu saio para comprar um negócio, demoro. Mas para escutar, né? Porque o que está faltando muito, o João começou a oração falando do tempo de pandemia, que precisamos chegar mais próximo de Deus. Então, o que está faltando muito é a escuta, né? As pessoas parar para escutar a outra. E isso é caridade. Aí, a partir do momento que eu escuto, sem criticar, sem falar, aí eu vou estar fazendo aquilo que Deus quer, participando da comunhão. A comunhão na Eucaristia e a comunhão do irmão. E às vezes pode até acontecer, já aconteceu comigo, de vir para a igreja e não vir, né? Porque uma pessoa precisou, e ali naquele momento é a celebração. Servir ao próximo naquele momento, a gente está servindo a Deus, né? Está sendo caridoso. Com a preferência aos mais pobres. Não esquecer. Não sei se deu para entender. Porque senão podemos criar um grupo com muita caridade, mas com a exclusão dos outros porque não são bons. Não? Está errado. Então, a importância do pobre como aquele que ajuda a comunidade a fazer a unidade na caridade. Então, todos nós somos convidados ao reino, a participar do reino. Eu entendo, Jean-Marie, que os pobres têm responsabilidade social, os ricos têm responsabilidade social. Então, por quê? Os pobres, a minha pergunta é essa: por que os pobres são... Porque eles têm um lugar preferencial
no coração de Deus e como se dá essa unidade a partir dos pobres. Primeiro, o que é o pobre da Bíblia? Não é um pobre de dinheiro, pode ser, mas é aquele que passa fome, aquele que tem uma fama ruim, aquele que é doente, porque a palavra hebraica é justamente, desculpa, tenho que dizer, anawim. Anawim quer dizer aqueles que são curvados pela opressão, curvados pela fome, curvados pela doença, curvados pela falta de dinheiro, curvados por tudo. E também pelo pecado. Curvados. É difícil, não tem uma palavra que pode traduzir. E muitas vezes, são os pobres que estão pedindo esmola. Não. Pode ter uma pessoa que não é pobre de dinheiro, mas que tem um grande problema da vida. A mulher que o marido deixou com meninos, que deve trabalhar, que não consegue encontrar trabalho, né? Não? E mesmo se ele tem trabalho, psicologicamente é pobre, não? Importante. Cuidado desta coisa, hein? Tá certo? Responde um pouco, hein? Mas também, por que a partir dos pobres? Olha, por que isso? Olha a imagem. E a partir dele, é o verdadeiro pobre. Jesus na cruz. E se contemplar Jesus na cruz, deve mudar meu olhar para os pobres. Está certo? Está claro? Bom. Eu gostaria de falar outra coisa. Assim também. Nesse tempo, eu volto ao tempo da pandemia que nós estamos vivendo, e a gente escutou muito durante esse ano, a igreja é fechada, a gente não pode ir para a igreja, isso é uma coisa errada. Então, falando sobre o corpo, né, que todos nós somos o corpo de Cristo. Então, se a gente adoece da mão, adoece o corpo todo. Se a gente adoece do pé, a gente sente o corpo todo, né? Isso aí é anatomia, todo mundo sabe que o cérebro é que responde. Então, a gente vê a caridade da igreja também. Aí eu dizia assim, a algumas pessoas, não, mas isso aí é por conta da doença, a gente tem que ter o cuidado. Mas a gente vê que a igreja estava preocupada com a vida, e está preocupada com a vida, né? A igreja se preocupa com a vida. Então, é um modo também de caridade. É por isso que não abriu totalmente ainda. Por quê? Porque está preocupada com a vida. A vida entre os irmãos do corpo, que somos todos nós. Justamente. É interessante, justamente, que o início da igreja é a cruz. Ao redor, temos os pobres, os lascados. E depois, cada vez mais longe. E até o fim do mundo. Que seja crente, não sei, que seja ateus, que seja mesmo um inimigo mesmo. Jesus diz de amar os inimigos. É difícil, hein? Mas tem que cuidar. Eu vou dar uma imagem rapidinho. Bom, na paróquia de Miramar, celebrava a missa. E cada vez que celebrava a missa de noite, no meio da missa entrava um mendigo com uma sacola de coisa. E quando entrava, pensava, Jesus entrou. E outra coisa, uma vez também, numa outra igreja em Paris, um bêbado entrou. E ele gritou durante minha pregação. Para mim, não tem problema. Bom, mas logo 2 pessoas se levantaram para jogar fora. Sabe o que disse? Se você jogar ele fora, eu vou com ele. Não? É complicado, hein? A beleza da celebração. A beleza da celebração não vale nada se o pobre está fora.
Está claro? Bom, vamos continuar um pouquinho. Porque outra pergunta, não, acho que está claro, hein? Bom, continua. Agora vamos ver justamente, continua. Agora. A caridade é amar como Cristo na cruz. Continua. A comunidade testemunho do Cristo crucificado. Testemunho do Cristo crucificado. E vamos ler um texto maravilhoso que conhecemos, mas muitas vezes não pensamos que está em ligação com a caridade. Vamos ver. Paulo diz: tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus teve. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesma, assumindo a condição de escravo, e tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se como simples homem, se humilhou a si mesmo. Depois, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vai continuar. Bom, continua. É importantíssimo. Por isso, Deus o exaltou grandemente. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Por causa da cruz. E para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu e na terra e sobre a terra, e todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. É nossa fé. É um crer em Deus, é? Não? Tá bom? Bom, agora, continua. Continua. E se apresentar o corpo de Cristo na igreja. A igreja tem de um lado, hostial, não fiz o desenho. Outro lado, o cálice, hein? Não é certo, sim. E Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. O centro da celebração, não? Mas, cuidado, o corpo de Cristo é maior. A caridade é maior. Então, e a igreja no meio do mundo. No meio do mundo. Se eu vou comungar, eu digo, eu não quero conhecer nada do mundo. Sou cristão? Não comunga, não. Comungar é comungar a Cristo, corpo de Cristo concreto, mas comungar também o pensamento de Cristo no mundo. E assumindo também o compromisso no mundo. Bom, missa, comunhão. Pois sois o corpo de Cristo, cada um e sois os membros, cada um por sua parte. E que disse Jesus? Faça isto em memória de mim. Faça isto em memória de mim. Tá bom? Continua? É o fim. Continua. Diversas dimensões do corpo de Cristo, se lembrar. De novo, de um início, que é o corpo de Jesus vivo, o corpo de Jesus crucificado, o corpo do ressuscitado glorificado, o corpo da nova humanidade, nova Adão, o corpo da igreja, está certo, sim, e também o mundo futuro que estamos construindo. Amém. Aparece a última imagem, que justamente é no mundo inteiro. Bom? Então, eu acho assim que, como a igreja no mundo, o senhor terminou falando, né? Eu sempre gosto quando... Eu não sei cantar, mas eu gosto. O Padre Paulo sabe, às vezes as pessoas falam assim, eu gosto quando o Netinho faz assim alguma celebração porque ele canta. Mas como a igreja tem que estar no mundo, né? A igreja tem que ser nós, a igreja nós, o povo, o
corpo místico de Cristo, que somos nós, devemos estar no mundo. Eu acho que a gente podia terminar, já que ele disse amém, a gente terminar com aquele hino assim. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com amor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Muito bem. Eu vou dar a bênção de Jesus Cristo crucificado. A partir do crucificado. E se lembrar que hoje mesmo ele está no meio de nós, e o mais pobre está no meio de nós, mesmo se não está aqui. Então vou dar a bênção. Que Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.